Estamos de volta com a série Eleições 2014 e essa última semana já tivemos aqui todos os candidatos ao Senado, faltando só agora o André Moreira, que virá na próxima quinta-feira. Hoje com a Camila Valadão estamos completando a rodada toda com os candidatos ao governo do Estado, sendo que o candidato do PMDB, Paulo Artung, não compareceu à nossa entrevista. Agora, nós temos as perguntas que foram feitas, candidata, por entidades de Guarapari, também versando sobre os mesmos temas, temas de interesse, principalmente interesses aqui de Guarapari. E as perguntas são feitas por entidades do terceiro setor, e a senhora pode escolher também aí um dos envelopes para responder. Então vamos abrir esse envelope aqui e vamos ver qual é a entidade. Há um outro envelope aqui dentro. A entidade que fez a pergunta é a Associação de Hotéis e Pousadas. Vamos abrir aqui. Qual é a pergunta da Associação de Hotéis e Pousadas? Fala-se muito que existe dinheiro em Brasília e faltam projetos. E muitas vezes ouvimos que as secretárias mandam os projetos, ou as secretarias mandam os projetos, e o que falta é trâmite político lá. O que muitas vezes não acontece com a região norte do estado, que tem se beneficiado com os últimos governos. Qual é o seu compromisso com Guarapari? A senhora estaria disposta a assinar documento para nos assegurar e não passar de promessas de campanha? Pergunta aqui, nós não queremos só asfalto. É a pergunta dessa entidade, que é a Associação de Hotéis e Pousadas. Imagino que é sobre os editais, né, e as verbas que vêm aí do governo federal e também do governo estadual. No nosso programa de governo, a gente não faz nenhuma proposta específica para uma cidade ou outra, né, entendendo que é papel do governante dar conta de todo o estado, portanto, dos 78 municípios do Espírito Santo e das diferentes regiões. Obviamente que é necessário garantir aí uma política que distribua a renda, portanto, pensando os municípios mais ricos, os municípios com menor capacidade de arrecadação e, portanto, menor capacidade, né, aí de condução das políticas sociais. Então, pensando o Estado na sua totalidade, de maneira que o governo consiga redistribuir a renda mesmo, né? Hoje, a região metropolitana acaba concentrando um maior quantitativo de recursos, né, também um maior quantitativo populacional, mas há regiões do estado extremamente carentes do acesso à saúde, do acesso à educação. Então, penso que cabe ao Estado garantir condições de políticas nas mais diferentes áreas, né, garantindo também a articulação, sem dúvida, com a sociedade civil, que contribui em algumas áreas na execução de políticas sociais, como, por exemplo, a política de assistência, né, onde, no geral, a gente tem uma rede socioassistencial ampla, né, mas priorizando sempre o Estado na execução das políticas sociais. Acho que isso é uma coisa importante. Como que nós podemos atuar em parceria com as organizações da sociedade, mas não retirando o Estado da execução, né? Isso tem acontecido muito. Menciona a política de assistência, mas há outras também em que o Estado tem repassado a sua obrigação em executar políticas para a sociedade civil. Me parece que isso não é mais o adequado, né? O adequado é que o Estado não repasse aí a titularidade dessas políticas mesmo, mas que possa contribuir sim, né, no fortalecimento das diferentes redes, na rede de saúde, na rede de assistência, na rede de cultura, de esporte, enfim, o Estado contribua nesse processo de articulação, mas não repassando as suas responsabilidades. Não sei se a pergunta foi meio isso. Bom, foi a pergunta que foi colocada e a senhora respondeu de acordo com a sua convicção. O que nós vamos fazer agora é passar a bola para os nossos convidados aqui da imprensa, começando pelo José Rabelo, do site Século Diário. Você pode acessar o site Século Diário através do seguinte endereço, www.seculodiario.com. Inclusive, sempre no dia seguinte das nossas entrevistas, a própria entrevista na totalidade é postada lá através de um link. Você pode rever a entrevista ou verificar alguma parte, também ver a análise que é feita pelos especialistas em política do site Século Diário. Rabelo, a pergunta é sua dessa vez. Obrigado. Candidata, em 1988, a Luísa Erundina, então no PT, se candidatou a prefeita de São Paulo e venceu uma eleição que ninguém acreditava, né? Ela
derrotou candidatos como Paulo Maluf, que era um medalhão no cenário político de São Paulo, né? Ela era uma candidata nordestina, mulher, a primeira prefeita mulher de São Paulo. Ela vinha de um partido de esquerda, o PT em 88 era um partido tradicionalmente de esquerda, né? E ela enfrentou tudo isso, um eleitorado conservador, que o eleitorado paulistano é um eleitorado conservador, e venceu aquela eleição. Só que antes da Erundina disputar essa eleição, ela passou pela Câmara, ela foi deputada estadual, foi eleita deputada federal em 86 e aí em 88 disputou essa eleição para a prefeitura. Eu queria saber da senhora o seguinte: essa estratégia que o pessoal adotou de já lançar a senhora como candidata ao governo é a melhor estratégia? Por exemplo, não seria o caminho passar pela Câmara, passar pela Assembleia e depois assim, né, subindo degrau por degrau? Essa é a melhor estratégia, a senhora acha? O PSOL, ele é um partido novo no Brasil e também no Espírito Santo, né? Então, o PSOL surge aí em 2004, 2005. Eu entrei para a construção do PSOL em 2005. Portanto, é um partido que ainda está engatinhando, né, sobretudo no Espírito Santo. Né, a principal referência pública do PSOL aqui é a Brice Bragato, que já foi deputada estadual, já foi vereadora pelo PT e veio para a construção do PSOL também em 2005. Então, sem dúvida, ela é uma referência política importante. A minha candidatura não foi uma construção individual. Né? A gente iniciou todo um processo de construção no âmbito do partido, tentando pensar um pouco um nome que pudesse expressar as diferentes pautas e bandeiras do PSOL. Um nome que primeiro já tivesse uma trajetória, né, e uma construção, até para compreender um pouco as diferenças que o PSOL tem, ou enfim, toda a sua trajetória. E além disso, também um nome que pudesse dialogar com aquilo que nós conversávamos mais cedo, que é o sentimento um pouco da jornada de junho, daquele processo de mobilização, onde milhares de pessoas foram às ruas no Brasil reivindicando por mais direitos e mais liberdades. Então, estou falando um pouco isso até para dizer o porquê da escolha do meu nome. Acho que a participação do processo de construção do PSOL e sem dúvida um nome jovem, feminino, em uma política absolutamente machista. Então, a ideia era justamente colocar algo como contraponto ao que estava colocado aí. Não acho que necessariamente fazer essa escadinha seja sinônimo aí de algo que expresse bem. A exemplo disso, a candidatura do Roberto Carlos, que é do PT, que é deputado, tem toda uma trajetória, já foi vereador e também, na verdade, do ponto de vista das pesquisas, está praticamente empatado, ou enfim, abaixo da nossa. Então, não acho que fazer essa escadinha seja necessariamente a tática mais apropriada. A nossa tática foi dialogar com as jornadas de junho, dialogar com esse sentimento de descontentamento com a política e apresentar uma candidatura jovem e uma política essencialmente adulta, né, adulta não só na idade, mas do ponto de vista das práticas políticas mesmo, viciada, né, à toa que 90% da população não acredita, né, isso é resultado dessa política mesmo. Apresentar o nome de uma mulher em uma política essencialmente machista, né? Então, como dizer às mulheres que é necessário ocupar esse espaço, né? Que é necessário tomar a política pelas nossas próprias mãos. E também uma negra, né? Em uma política essencialmente racista. Então, a partir um pouco desse perfil é que nós chegamos aí ao meu nome para que pudesse expressar as propostas políticas do PSOL. Pois bem, vamos agora à pergunta do Manel Alves, conhecido aqui como Manelzinho, né? Todo mundo conhece mais como Manelzinho, né, Manelzinho? E aí, ele que vem do jornal Primeira Página para participar dessa entrevista conosco, sua vez. Candidata, a gente conhece um pouco da política municipal, estadual e nacional e a gente observa esse ano em especial o eleitor sem a mínima vontade de ir votar. Os demais candidatos, com todo o poderio financeiro que tem e que a senhora tem conhecimento, já encontram dificuldades. E o eleitor, quando se fala muito de corrupção, a gente observa também que a corrupção começa lá no eleitor, que quer algo em troca. Sempre que ele vê um candidato, ele está vendo uma esperança, não de que vai mudar o país, ou o estado, ou o município, mas que ele vai mudar o bolso dele de imediato. E como é que
que a senhora encontra ânimo, forças, e a senhora não quer dinheiro de empresários, e como que a senhora encontra ânimos e forças para convencer no gogó mesmo o eleitor, convencer que através das suas ideias você vai ter êxito aí, conseguir os votos para se eleger governadora? Acreditando que nada deve parecer impossível de mudar. Acho que esse é um princípio básico e importante, né? Óbvio que quando a gente fala que a responsabilidade é do eleitor, eu acho que a responsabilidade são dos políticos, que inclusive educam desse jeito, deseducam a população, né? Tem políticos ainda hoje que continuam reproduzindo a mesma lógica de períodos muito anteriores, que é a compra de voto, se aproveitam inclusive das precárias condições de vida do povo para poder lucrar com isso, com o voto, né? Se aproveitam que tem pessoas desempregadas, que tem pessoas que não têm acesso a telhado, a alimentação, a casa, e aí se utilizam dessa precariedade das condições de vida para poder comprar voto. Então eu lamento muito e critico muito esse tipo de política. E o nosso desafio é justamente dialogar com essas pessoas, dizer que nós não fazemos política dessa forma e que nós não concordamos com esse tipo de política. Então acreditar que é necessário mudanças, né, que é possível a gente transformar a realidade, é que nos motiva cotidianamente, né? Então a gente inclusive tem convocado as pessoas não só para votar, né? Temos dito que nós queremos que as pessoas participem da democracia nas suas diferentes dimensões, seja fiscalizando, seja propondo e seja indo às ruas. Então a nossa candidatura cumpre também um papel de convocar as pessoas para as ruas, de convocar as pessoas a ocupar a política, porque é só a partir dela que conseguiremos mudar. Inclusive o que esses políticos querem é justamente que as pessoas parem de acreditar, né? Porque aí deixam a política na mão desses e eles continuam transformando o Estado e a política na sua casa, né? Onde não precisa prestar conta do que é feito, onde não precisa atender às demandas do povo e tratam as expressões do povo com muita criminalização e com muita repressão. Por isso que quando a gente fala lá que o primeiro item do nosso programa é poder ao povo, é porque nós só teremos a população confiando na política a partir do momento que a população participa da política, constrói a política, consegue acompanhar o que é decidido, né? Então, para nós participar é muito importante, inclusive a partir de mobilizações, né? Então, acho que só a luta muda a vida, é o que a gente tem dito, e foi assim na história do Brasil, né? Quantas conquistas nós conseguimos a partir de muita luta e de muita mobilização. Um exemplo recente é a suspensão do pedágio da terceira ponte, né, que foi suspenso a partir de uma auditoria, mas antes da auditoria já haviam ocorrido muitas mobilizações desde 2005, né, a ponte, a concessão da Rodossol e o pedágio é o tempo todo questionada. Então, só a luta muda a vida, eu acho que expressa um pouco esse nosso sentimento e a necessidade de dizer isso também nesse processo eleitoral, que a disputa não se resume só à eleição, né? Está para além dela. Pois bem, esse foi o segundo bloco do programa de hoje. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco dessa entrevista de hoje, que está aqui junto conosco a Camila Valadão, que é candidata ao governo do estado pelo PSOL. A gente vai e volta num instante só.